Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino na Terra. Estou aqui num lugar inusitado. Estou atrás de um pinheiro do Paraná. Talvez você não esteja me vendo direito, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que você me ouça direitinho. Vai aí observando essa linda paisagem. Nós estamos encerrando na série a apresentação do rei, do último reino na Terra. Você já entendeu que o rei é Jesus, o vigia das pessoas? Sim, tá a maior ventania aqui e tá frio, apesar do sol. Eu tirei a blusa, mas eu estou morrendo de frio. Eu estou com muito frio. O rei Jesus, ele já entrou no templo, ele fez os sinais que o apóstolo João chama de sinais, né? Ele fez os milagres, que o apóstolo João chama de sinais, e já entrou em Jerusalém, já foi ovacionado como rei, e já fez o discurso para os seus discípulos, né? Já fez o discurso. Olha, tá me vendo? Ah, achei um lugar legal aqui. Ele já fez o discurso para os discípulos, dizendo que ele e Deus era um e que o poder de Deus o sustentaria nessas últimas horas. Ele anunciou que morreria, anunciou que depois tornaria a ver os discípulos e também disse que mandaria outro consolador. Nós já sabemos que o outro consolador é o Espírito Santo, porque é um outro Jesus, ele é um outro parecido com Jesus. Vamos agora ler os momentos de dores das últimas horas de Jesus. Então Pilatos entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e em latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificados a Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes para cada soldado de uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver com quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si os meus vestidos, e
e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava a sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em a sua casa. A mãe de Jesus, Maria, ela era viúva. Ela tinha outros filhos, mas pelo que entendemos aqui, ela morava com Jesus. Talvez ela fosse seguidora dele, talvez ela fosse discípula dele. E quando Jesus estava pendendo na cruz, ele disse ao discípulo que amava, a João: Eis aí a tua mãe. Ou seja, cuide da minha mãe, agora ela vai ser sua mãe. E disse a ela: Eis aí o teu filho, cuida dele, como você cuidava de mim. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, ele disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a sua cabeça, entregou o Espírito. Jesus expirou. Jesus morreu. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados dali. Esses dias eu ouvi um rabino dizendo na internet que Jesus não morreu na sexta-feira, como todos nós cremos. E o texto diz que era véspera do sábado, então a gente imagina que era sexta-feira. Mas ele disse, não era véspera de sábado, o sétimo dia da semana. Era véspera de um sábado especial, o sábado da Páscoa. Bom, dúvidas à parte, o importante é que Jesus morreu e ressuscitou. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, no entanto, porém, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Talhou, o sangue de Jesus talhou. Tal foi a angústia dele na cruz. E aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabes que é verdade o que diz, para que também vós creiais. Esses testemunhos, eles foram contados pelos discípulos e por todos aqueles que presenciaram as cenas da cruz, inclusive os soldados. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra Escritura que diz, verão aquele que traspassaram. Depois disto, depois da morte dele, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas em oculto por meio dos judeus, dos fariseus, rogou a Pilatos que lhes permitisse tirar o corpo de Jesus.
E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia à noite a Jesus, que também se tornou discípulo dele, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer, na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar, onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido sepultado. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Jesus ficou repousando no sepulcro ali próximo à caveira, ao Gólgota. Meu Senhor, que vento é esse? Estamos vivendo os últimos dias do inverno, mas está frio ainda. Apesar do sol, que você não está conseguindo ver, deixa eu ver se você consegue ver o sol. O sol está lá em cima. Apesar do sol, está frio aqui. Eu estou sofrendo com esse frio. Eu não gosto do frio, não gosto do inverno, prefiro o verão. Por mais calor, por mais incômodo que a gente tenha, não sei, você vai lá, toma uma ducha fria e refresca um pouco, sabe? Agora no frio não tem o que fazer, você sofre, sofre, sofre e depois sofre de novo. Você só está confortável dentro de casa, mas saiu na rua, você sofre. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Primeiro dia da semana, domingo. Então, o texto diz que foi no domingo que Maria Madalena foi lá. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo e disse que a pedra tinha sido removida. Correu, pois, e foi Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, João, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. O discípulo que Jesus amava, João, respeitou a hierarquia de... Aqui no caso não era de proeminência, porque Pedro era o líder do grupo, talvez fosse o mais velho, e aí João olhou a porta do sepulcro, mas não entrou, esperou Pedro, e esse sim entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas estava enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. João está dizendo que quando ele viu essa cena, ele creu que Jesus tinha ressuscitado, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando muito, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. 2 anjos protegendo o sepulcro vazio.
E disseram-lhes: mulher, por que choras? Ela lhes disse, desculpa, por que levaram o meu Senhor? E não sei. Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhes Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, o jardineiro, disse-lhes: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone. Raboni. Raboni, que quer dizer mestre. Raboni? Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque não subi ao meu Pai, mas vou para os meus irmãos, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Interessante, Jesus tinha acabado de ressuscitar, estava ali ainda, por ali. Tanto é que os anjos, os guardas-costas de Jesus, estavam ali junto dele. Então ele não tinha subido ao Pai ainda, ou seja, Jesus não tinha visto o Pai ainda, ou seja, perdão, Jesus não tinha estado no céu ainda. Talvez aqui responda àquela questão que dizia que Jesus disse ao bom ladrão da cruz: em verdade te digo que ainda hoje estará comigo no paraíso. Ou seja, Jesus não estava no paraíso, não esteve no paraíso, ele tinha acabado de ressuscitar. E agora que ele ia para o paraíso falar com Deus. Chegada, pois, a tarde daquele mesmo dia, um domingo, primeiro dia da semana, e cerrados as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Os discípulos estavam em Jerusalém, guardados num cenáculo, protegido. Eles tinham medo dos judeus. E quando Jesus disse: a paz esteja convosco, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo sempre esteve atuando aqui na terra. Quando Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é profusão da presença de Deus aqui na terra. Jesus disse: vocês vão ficar aqui e esperar até que sobre vós caia o Espírito Santo. Mas isso quer dizer que o Espírito Santo não começou a atuar na experiência de Atos 2. O Espírito Santo sempre atuou na terra, desde a criação. E a experiência de Atos 2 foi a profusão do Espírito Santo. Mas Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Talvez não com a profusão necessária. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Ou seja, se alguém te ofendeu, você deve perdoar, porque Deus o perdoará. Aqueles a quem não perdoardes,
Deus não perdoará. Agora fica uma incógnita, Deus não perdoará aquele que não foi perdoado por você, ou Deus não perdoará você porque você não perdoou? Responda aí nos comentários. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Tomé era bem duvidoso, né? Ele falou, se eu não olhar e ver, se eu não vir ali o buraco na mão dele, se eu não tocar o dedo na ferida dele, das mãos, se eu não tocar a mão no lado dele e perceber onde ele foi lançado, se eu não notar o furo, eu não crerei. Uau! 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Provavelmente no próximo domingo. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulos, homem, mas seja crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Tu és o Senhor meu, tu és o Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Nós não vimos, mas nós cremos. Eu creio, Senhor Jesus. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Depois disto, manifestou Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, de Natanael, que era de Caná, da Galileia, e os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, inclusive esse João aqui, o amoroso, aquele que Jesus amava, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo no barco, e naquela noite nada apanharam. Pescaram a noite inteira e nada. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Olha, os homens profissionais ficaram a noite inteira pescando e não pescaram nada. Jesus dá uma ordem ali na beira da praia, água rasinha. E eles, duvidando, mas jogaram. E a rede? Bom, acho que eles não duvidaram não, vai. Tem uma hora que Pedro fala, eu estou meio duvidoso, mas pela fé no Senhor Jesus, confiando na tua palavra, eu vou jogar. O interessante é que a rede já pesava de peixe, muitos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. João disse, é Jesus. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu,
Isso quer dizer que ele estava com o peito de fora. Aí ele colocou a túnica e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam tanto distante da terra, senão quase 200 côvados. 200 côvados dá o quê? 2 côvados dá 1 metro, 200 côvados dá o quê? 1 quilômetro. Levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. 153. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. Já estava entardecendo. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era ele. Só que ele estava assim tão diferente, tão luminoso. Não parecia aquele Jesus que conviveu com eles tanto tempo, 3 anos. Mas eles sabiam, porque Jesus era do mesmo jeito. Aquele mesmo jeitinho angelical. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Jesus ressuscitou dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, Simão Bar Jonas, Bar é filho, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se, porque Jesus disse isso pela 3ª vez. Então ele deve ter se lembrado que ele negou Jesus por 3 vezes. Ele ficou triste, porque ele lembrou daquilo. Olha, eu neguei Jesus por 3 vezes, e agora Jesus me pergunta 3 vezes se me ama, se eu o amo. E aí disse Pedro: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: eu sei. Eu sei que tu me amas. Eu quero ouvir. Ouça o que eu estou dizendo, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te tingirá e te levará para onde tu não queiras. Eu não entendi muito isso, porque para mim eu tinha entendido apenas que ele ia ficar velho, ia ser conduzido por outras pessoas. Mas olha a interpretação do discípulo amado. Ele disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Coloquem nos comentários o que você achou dessa passagem. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, João, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e desse o que será? Ou seja, eu vou morrer quando ficar velho assim, levado pela mão. Vou morrer de cruz, o Senhor está dizendo. E deste? O que será da vida deste? Jesus não contemporizou com Pedro. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Siga-me, tu. Não te importa. E se eu quiser que ele fique vivo até a minha volta?
Então divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, que tem você contigo? Que importa a ti? E esse discípulo que testifica dessas coisas as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das coisas fosse escrita, cuido que nem ainda no mundo todo poderia conter os livros que se escrevem, cuido que ainda o mundo todo poderia conter, que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevem. Amém. Aqui termina o livro de João. Então nós fizemos uma parada, porque nós começamos essa saga no primeiro capítulo, contando como surgiu a igreja cristã, como surgiu o sétimo reino na terra. Então nós fomos até o capítulo 7, que falava da morte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir cristão, e depois todos os discípulos foram martirizados, com exceção de João, aquele que Jesus disse: e se eu quiser que ele viva até que eu venha? Mas ele não viveu até que Cristo venha, porque João não está vivo até hoje. João morreu de velhice na ilha de Patmos, o único discípulo que viveu até quase aos 100 anos. Então, a igreja, o sétimo reino na terra, está constituído, e vocês agora viram nos últimos capítulos a versão de João e a versão de Lucas sobre como é esse sétimo rei, como é Jesus. Jesus é o Messias que padeceu na cruz e ressuscitou e conviveu com os discípulos alguns dias, talvez uns 10, e subiu ao céu. E aqueles anjos testemunhas que estavam no leito de morte de Jesus, no leito de descanso, na sepultura, talvez tenha sido os mesmos dois que presenciaram a subida de Jesus ao céu. Então se organizou a igreja e nós falamos como foi o milagre, a transformação. A igreja passou de 12 para 120, de 120 para 1.200, para 5.000. E aí acontece o martírio de Estevão. Então, meus amigos, eu acho que seria legal agora a gente continuar essa narrativa de Lucas, porque ele está contando a história do surgimento da igreja. O que você acha? Eu devo voltar lá a partir da história de Estevão? Porque agora vai começar a história de Paulo. Eu acho que eu vou fazer isso. O que você acha? Anote aí nos comentários. Ou eu deveria continuar ainda falando desse rei Messias, porque nós temos ainda o livro de Marcos e Mateus para comentar. Você acha que devemos fazer aqui, ou a gente dá uma parada e volta para a narrativa do sétimo reino? Eu estou meio confuso, acho que eu vou continuar a narrativa. E aí eu apresento Mateus e Marcos como apêndice a essa saga, o sétimo reino. Você acha que eu estou bem? Você acha que está bom assim? Diga aí nos comentários. Mas agora, nós já estamos agora, esse é o 55, 56, 55º ou 56º capítulo. Já deu para você entender o que é esse sétimo reino na terra, não é? E agora nós vamos continuar contando a saga da igreja, do novo Israel, do sétimo reino. Entendeu? Ou eu continuo falando ainda do rei Jesus, através de Mateus e Marcos, ou eu continuo falando da igreja instituída
E ao final eu volto nos livros de Mateus e Marcos. Não sei. Uma coisa eu sei. A saga O Sétimo Reino continua e nós só vamos parar quando, pela misericórdia de Deus, o vigia das pessoas, aquele que mora lá em cima, a gente conseguir contar essa história com todas as suas nuances. Tá bom? As suas nuances. Nuances. Com todos os seus detalhes. Que o vigia das pessoas, aquele que mora lá em cima, depois dessa grande pinheiro aqui do Paraná, essa araucária. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Muita paz. Muita paz. Paz. Ah! Eu ia fazer isso e acabei esquecendo, perdão. João acaba o texto dizendo que se fosse escrever tudo que Jesus fez, na terra não haveria livros para que se contasse tudo. Jesus fez muita coisa, muito milagre. Tem um hino da nossa igreja chamado o hino 31, Sublime Amor, que fala assim, ó. Sublime amor. Não lembro agora, mas tem um trecho que fala assim, ó. Se em tinta o mar se transformasse, se uma pena ágil, como é que é? Se em tinta o mar se transformasse, e se em papel o céu se transformasse, e se uma pena ágil, se uma caneta ágil deslizasse sobre esse papel e contasse do tamanho do amor de Deus, se em tinta o mar se transformasse e em papel o céu também, e a pena ágil deslizasse, dizendo que este amor contém, não caberia... Agora esqueci. Mas diz a mesma coisa, que não caberia, não daria para contar do amor de Deus, ainda que o mar todo se tornasse tinta, ainda que o céu todo se tornasse em papel. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por este amor eternamente a Deus devemos louvar. Eterno amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Sublime amor, o amor de Deus,